O major maçom Olímpio, eleito senador por São Paulo, afirma que vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. E antes de fazer as minhas rápidas considerações, eu quero lembrá-los de algumas situações. Em 2016, 500 maçons foram ao Congresso Nacional para clamar pela limpeza na política nacional. Estamos vivendo um momento histórico. A maçonaria, que ao longo de toda a história da humanidade, mas de uma maneira especial na história do Brasil, sempre lutou pela liberdade, sempre lutou pelos valores essenciais de uma sociedade livre e de bons costumes. Vem ao Congresso Nacional trazer a sua palavra em defesa do Brasil, contra a corrupção, contra o desgoverno que se instalou no país. E aqui, centenas de irmãos do Brasil inteiro, mostrando que nós somos uma pátria de irmãos, sim, mas que não pode continuar sendo vilipendiada, surrupiada, roubada por aqueles que não respeitam o Brasil. A maçonaria se posiciona a favor do Brasil e contra a corrupção. O processo do impeachment, que estava emperrado, curiosamente destravou, né? E a Dilma Rousseff foi deposta. Podemos abrir a votação. Me ajuda. 20 não. Abstenções 0. A maçonaria em 2017 fez 300 anos e comemorou a sua trajetória gloriosa, dizendo que já era hora de implantar uma nova fase no mundo. Um certo príncipe árabe saudita, na França, junto com o governo francês, disse que o Islã se preparava para o adjornamento, para a vinda da República Universal Maçônica. Quero fazer um anúncio muito importante para todos vocês. Nós já falamos sobre maçonaria e judaísmo, maçonaria e cristianismo. Hoje nós estamos vindo aqui falar sobre maçonaria e islamismo. Realmente nós encontramos com um líder religioso muçulmano, inclusive ele nos deu esse presente aqui, que é maravilhoso, é o Alcorão. E a maçonaria está de mãos dadas com todos os irmãos muçulmanos daquela terra, bela terra de Istambul, que é da Turquia, e nós estamos de mãos dadas para o engrandecimento da maçonaria e fortalecermos a paz mundial. Nós estamos lutando para isso, para que todos os irmãos unidos consigamos, num breve espaço de tempo, exatamente a paz mundial. A direita cristã vem patrocinando, a que apoia Jair Bolsonaro, vem patrocinando a figura de José Bonifácio como o fundador do Brasil. José Bonifácio, o maçom-mor, que entregou exatamente o Brasil para as mãos da maçonaria em 1822. Este é um momento de suma importância para o futuro da nação. Os decretos vindos das Cortes de Lisboa são humilhantes para o nosso povo. E nós, os maçons, não podemos permitir nesse aviltante retrocesso que quer impor ao Brasil. Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer-nos, arrancando do seio da família brasileira o único pai comum que nos resta. Que se organize uma comissão. Juro promover, à custa de minha própria vida. Juro promover, à custa de minha própria vida. A integridade. A integridade. Independência. Independência. E a felicidade do Brasil. E felicidade do Brasil. Levantai, irmão Guatimozin. Eu vos recebo e constituo grão-mestre maçom, na plenitude de todos os direitos. Saudemos o irmão. Oze. 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 O próprio Cabo Daciolo, de uma forma histriônica ou não, tem falado coisas muito perigosas em relação a essa temática. O problema é com quem o Bolsonaro passou a andar.
Esse é o problema. Bolsonaro, para atender o mercado, vem com Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda. Paulo Guedes atende o mercado internacional. Paulo Guedes leva o Bolsonaro nos Estados Unidos para conversar com a família Rockefeller. Paulo Guedes leva o Bolsonaro no dia 5 para conversar com a família Marinho, junto com João Marinho, que é filho do Marinho, Rede Globo. Foi lá. E no dia 6 acontece o que aconteceu. E eu pergunto, quem é o vice de Bolsonaro? O vice de Bolsonaro é o Mourão. Mourão é maçom declarado. E Bolsonaro, Daciolo? Bolsonaro é maçom? Eu não acredito que ele seja maçom. Mas ele anda no meio dos maçons. Ele tem amigos maçons. Ele frequenta um meio de maçons. O problema é que o seu vice está lá dentro da maçonaria. Que maçonaria é essa, Daciolo? É aquela que sempre teve no poder da nossa nação. É aquela que prega liberdade, igualdade e fraternidade só entre eles. E o povo está morrendo. E o povo está sofrendo. É aquela que prega algo que está oculto. 32 anos de idade. Sou formado aqui no lado pela Academia Militar das Agulhas Negras em 77. Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro. Estou no 7º mandato de deputado federal. Quando me oferece algo para uma possível candidatura em 2018, eu costumo dizer, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Se você é obrigado a negociar, como vocês sabem, com quem é, também estou fora. Valéria Bernardo disse que os 4 advogados do esfaqueador Adélio, do Jair Bolsonaro, né, o cara que esfaqueou o Jair Bolsonaro, os 4 eram maçons. O site Avança Brasil, maçom, fez um post seríssimo. O site Avança Brasil é um dos movimentos maçons que apoiam o Bolsonaro. Esse site fez um post seríssimo mostrando que o registro de um deles, portanto o sujeito é maçom mesmo, seguido da frase, fala desgraçado. Isso não é somente uma fala, não é um insulto, é algo muito mais grave quando se trata de uma fala de um maçom endereçada para outro maçom. O Adélio, assim que foi pego, ele disse que a facada foi ordem da maçonaria. O Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, ao que tudo indica, é maçom, foi aclamado dentro da maçonaria, tem feito inúmeras palestras dentro da maçonaria. Nas palestras que vem falando, fala claramente de a maçonaria fazer o seu papel, não é? Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente de Dom Pedro, tem um vídeo absolutamente estapafúrdio, onde ele fala como maçom, se apresenta como maçom e conclama a maçonaria para refundar o Brasil. Bom dia, irmãos. Muito obrigado de estar aqui, eu estou muito honrado de estar aqui na reunião de grandes obreiros, herdeiros aí das grandes obras que a maçonaria realizou nesse país, nessa grande pátria, no passado. Estou diante aqui dos obreiros do futuro. Pois muito bem. Todos isso são fatos interessantes, né? Em tudo isso nós vemos que há alguma coisa se processando por trás dos bastidores. Agora, o vídeo ao qual eu me refiro especificamente, que é o objeto deste conselheiro Acácio Rápido, é o seguinte: é um vídeo de uma comemoração onde este major, que ganhou para senador pelo estado de São Paulo, afirma com todas as letras o seguinte: ele vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. E mais, ele agradece ao Gadu, que é o deus da maçonaria, e não aos seus eleitores, a sua vitória. Gravando uma família maçônica. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar
os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, um tríplice fraternal abraço. Muito obrigado pela confiança. Que o Gadu nos proteja sempre. A pergunta que eu quero deixar aqui para encerrar este breve Conselheiro Acácio é o seguinte: este homem, que era deputado e agora chegou a senador, que quer levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Eu sou um estudioso da maçonaria. Aqui eu faço algumas perguntas. Quais princípios da maçonaria poderiam, porventura, interessar ao Brasil a ponto de virarem lei federal? Porque se eles serão levados para dentro do Senado, eles vão virar lei federal. Quais os princípios desta sociedade revolucionária, que por princípio é anticatólica, anti-ocidental, visa destruir a soberania nacional, visa implementar o Estado liberal, que é o ponto de passagem para a implantação da República Universal Maçônica? Quais são os princípios da maçonaria que interessariam ao Brasil? Os princípios da destruição do Ocidente? Os princípios do combate à Igreja Católica? Os princípios da chamada fraternidade entre maçons? Sendo que esta fraternidade entre os maçons são princípios que são, na verdade, a antítese e a negação da caridade cristã? Os princípios do multiculturalismo? Os princípios do esoterismo gnóstico perennialista? Os princípios da religião universal maçônica? Aquela religião que a maçonaria propõe para destruir a Igreja de Roma, para substituir a Igreja de Roma? Os princípios da implantação da República Universal Maçônica? Quais são, Olímpio, os princípios da maçonaria que poderiam interessar a República do Brasil para virar lei federal? Eu gostaria de saber. E mais, Olímpio, o Gadu que você citou não é o mesmo Deus dos cristãos. Esse Gadu é o demiurgo. Que combate o Deus da Santíssima Trindade, da cultura ocidental e cristã. O Gadu é o Deus que combate os cristãos. O Gadu é o Deus que tem um projeto de destruir o Deus cristão. Os 4 documentos que a sua seita secreta segue, que são os manuscritos régios, os manuscritos Cook, a Constituição de Anderson e as Old Charts, mostram isso claramente. Parabéns, Jair Bolsonaro. A sua trupe cada dia mais se mostra uma fraude. E parece que muito mais perigosa que o PT. E ela vai botando as manguinhas de fora. Esta gente desavergonhada usou e abusou da fala cristã para se alçar ao poder. E quando chega ao poder, tem o despautério de gravar um vídeo fazendo menção a simplesmente a instituição que tem como foco destruir a cultura ocidental e cristã desde 1717. Instituição essa que é a responsável pela maior parte dos fomentos e dos movimentos revolucionários. Instituição essa que é a mãe do socialismo e do comunismo. Então não adianta nada combater o comunismo e o socialismo deixando esta senhora instituição intacta. Eu gostaria de entender a sua visão, Olímpio, dado que a Igreja Católica Apostólica Romana emitiu 20 bulas papais contra a maçonaria e nunca as derrubou. Quais são, Olímpio, os princípios da maçonaria que interessam ao Brasil
a ponto de virar lei federal. O problema do Brasil é somente o PT, não é?